Seja bem-vindo então ao nosso segundo módulo desse curso de liderança falando a respeito dos dons espirituais. Nós vimos no nosso primeiro módulo de que o Espírito Santo é quem distribui os dons conforme lhe apraz. Paulo menciona cerca de 30 dons nas suas listas e esses dons têm uma finalidade específica de edificar a igreja, o corpo de Cristo. Nós também vimos no nosso primeiro seminário de que existe uma interdependência nesses dons, porque a analogia que Paulo usa é do corpo humano. E assim como um sistema do corpo humano não sobrevive sem o outro, assim como todos os órgãos são necessários para uma saúde completa e integral, os dons espirituais são necessários à igreja. Que não existe dom espiritual que possa ser descartado, mas todos devem usar esse dom para a edificação do corpo de Cristo. E nós dissemos de que nesse seminário nós iremos aprender agora a respeito então dos tipos de dons, segundo o apóstolo Paulo. Então o tema que vamos abordar agora, identificando os dons. Esse será o nosso segundo módulo a respeito dos dons espirituais. Eu queria então começar lendo o texto de Efésios, no capítulo 4, versículos 11 a 13. Efésios capítulo 4, versos 11 a 13. Assim diz a minha Bíblia. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele aqui trata de alguns tipos de dons com um objetivo específico. Ele vai mencionar o dom do apostolado, do profeta, evangelista, pastor e mestre. E ele, depois de mencionar esses dons específicos, ele diz no versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo de que estes dons em específico, eles têm um objetivo, aperfeiçoar os santos, os membros da igreja, para o desempenho do seu ministério. Ou seja, cada membro na igreja tem um ministério, tem um serviço, e é através do desempenho desse serviço que o corpo de Cristo é edificado. Assim nós poderíamos classificar esses dons como dons de capacitação. Ou seja, Paulo está dizendo de que Deus deu à igreja esses dons em especial para que eles capacitassem aos santos, aos membros da igreja, para o desempenho do seu ministério. Não é isso uma coisa interessante? Não é uma coisa inovadora? Então você perceba que há um tipo de classificação de dons. Agora, Paulo, na sua lista, em Romanos capítulo 12, ele vai mencionar alguns dons interessantes. Paulo diz assim, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, que seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com zelo, e o que use de misericórdia com alegria. E eu aqui sublinhei os dons que Paulo menciona. O que nós percebemos agora é que esses dons mencionados por Paulo são dons de serviço. Os membros da igreja os exercem no benefício da comunidade ou da própria igreja. Então nós percebemos que em Paulo você tem uma distinção de dons de capacitação e dons de serviço. Isso deve ser melhor compreendido. Por quê? Paulo continua sua lista e ele diz assim, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé,
a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação de línguas. Paulo está aqui classificando mais uma vez outros tipos de dons. E nesses dons de serviço, ele inclui então sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, discernimento, línguas e interpretação. Assim, nós percebemos que em Paulo há dois tipos de dons: dons de capacitação e dons de serviço. Eu vou voltar a esse tema daqui a pouquinho, mas eu queria apresentar para vocês outros dons espirituais que vão aparecer em outros livros da Bíblia. Ainda em Paulo, nós vamos ver dons de socorros e governos. Paulo diz: há uns pôs Deus na igreja para ajudar no socorro e para governar. Depois, Pedro vai mencionar o dom da hospitalidade. 1 Pedro 4, 9 e 10, Pedro diz: sendo hospitaleiros uns com os outros, sem murmuração, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, Pedro está nos estimulando a desempenhar os nossos dons conforme Deus concedeu, sem murmuração, como despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, Pedro está falando de dons também de serviço, que devem ser aplicados para o bem-estar da igreja. Assim, nós percebemos que a principal função do processo de identificação dos dons é saber se Deus capacitou uma pessoa com os dons da capacitação ou se com os dons do serviço. Os dons da capacitação têm a ver com a habilidade que Deus deu a alguns no corpo para ajudarem os membros da igreja a desenvolverem seu ministério. Então, esta é a grande distinção que faz o apóstolo Paulo. Agora, uma pergunta: compreendendo essa distinção, nós devemos saber agora que tipo de dom eu tenho, se é para capacitar outros membros da igreja ou se é para servir a igreja e a comunidade através de dons de serviços. Mas nós enfrentamos uma barreira com relação a esse assunto. E a pergunta é: por que a maioria das igrejas não consegue implementar um ministério baseado nos dons espirituais? Por que isso acontece? Eu queria apresentar então para vocês algumas razões para isso. Primeira razão: as pessoas têm medo de que tenham de mudar de posição. As pessoas têm medo de que tenham que mudar de posição se descobrirem seus dons a fim de serem fiéis a eles. Esse é o primeiro impedimento à implantação de um ministério com base nos dons. Imagine você uma pessoa na igreja que hoje ocupa uma função de liderança, de capacitação, e ele descobre que o seu dom é um dom de serviço. E falta a humildade para então, quem sabe, deixar uma certa função e passar a exercer outra para ser fiel ao dom que Deus deu a ele. Então, essa indisposição em querer mudar de função pode ser um empecilho para o estabelecimento de um ministério com base nos dons espirituais. Sabe que isso não é difícil de acontecer. Às vezes nós temos na igreja pessoas que amam posição, quando nós deveríamos amar é o ministério, é o serviço. Eu deveria estar satisfeito por atuar em qualquer área que a igreja me chamasse para desenvolver, para atuar. Melhor, eu deveria estar muito satisfeito em atuar segundo a habilidade espiritual que Deus me concedeu. Então eu tenho que entender de que Deus me deu dons e eu tenho que usar esses dons para o benefício da igreja de uma forma geral. Um segundo impedimento para se estabelecer um ministério com base nos dons tem a ver então com a paixão da igreja. Nós percebemos que o assunto dos dons espirituais não é ainda a paixão da igreja. A igreja não está vibrando com esse tema. E por que isso acontece? Sabe que eu tenho pensado muito a esse respeito. E eu queria trazer à sua memória um detalhe interessante. Ao longo de toda a história, o diabo sempre procurou apresentar mentiras, contrafações
as verdades de Deus. Se você lembra bem, foi assim quando Deus levantaria uma profetisa no movimento remanescente. Segundo o pastor George Knight, havia nos Estados Unidos cerca de 5.000 pretensos profetas por ocasião do chamado da jovem Ellen Golden Armon. Ou seja, o diabo estava contrafazendo a verdade para que quando o profeta fosse chamado, ele encontrasse dificuldade. Assim sempre foi ao longo da história. E você percebe que hoje nós temos um uso ilegítimo dos dons espirituais. Você vai perceber que nos movimentos religiosos fala-se muito a respeito do dom de línguas, fala-se muito nos dons de cura, fala-se muito nos dons de exorcismo, nos dons de revelação. E devido à apresentação distorcida desses dons, parece que nós criamos uma certa resistência ao assunto e não queremos ser considerados igrejas carismáticas, igrejas que tenham esses dons. Essa é uma barreira. Então, a paixão da igreja deve ser estudar a respeito dos dons espirituais, porque de fato nos dons repousa a esperança que nós temos de concluir a obra de Deus. Mas eu queria abordar com vocês ainda um terceiro ponto. As pessoas não acham que a implementação de ministérios vai afetar a igreja de forma perceptível. Muitos na igreja estão achando de que o fato de ter ministérios organizados de acordo com os dons espirituais não vai alterar tanto assim a vida da igreja. Ledo engano. Se nós implementarmos em nossa igreja ministérios que de fato usem os dons espirituais que as pessoas têm, só assim nós iremos promover o real crescimento da igreja. Sabe que nós muitas vezes queremos que a igreja cresça espiritualmente trabalhando de forma errada? Para que um membro da igreja possa se desenvolver espiritualmente, faz parte do plano de Deus o envolvimento dele na missão. Se você tem um membro da igreja que não está envolvido na missão, dificilmente ele se desenvolverá a potencialidade que Deus espera dele. Agora, é injusto também de nossa parte querer que os membros da igreja se desenvolvam cobrando deles uma habilidade que nem o Espírito Santo os concedeu. Você percebe quão errado às vezes nós agimos quando pretendemos que as pessoas façam coisas para as quais Deus nunca as chamou? Deixa eu dar um exemplo. Você conhece alguém que tem terrível pavor quando vê o seu nome na escala de pregação na igreja? E nós muitas vezes insistimos com essas pessoas para que elas preguem. Será que nós já nos perguntamos, tem de fato esse irmão, essa irmã, o dom da pregação para exercer esse ministério na igreja? Às vezes nós queremos que uma outra pessoa cante, mas temos nós o dom do canto, o dom da música, para atuarmos nesse ministério na igreja? Então o que acontece é que nós desrespeitamos os dons espirituais e esperamos que a igreja cresça? Como que ela crescerá dessa maneira? Mas existem mais fatores que impedem o estabelecimento de um ministério com base nos dons espirituais. Um quarto fator seria: as pessoas estão exercendo tarefas para as quais nunca foram chamadas por Deus. Você consegue perceber isso às vezes na igreja de uma forma muito clara. Quando a comissão de nomeações se reúne para nomear os oficiais da igreja, será que esta comissão tem compreensão a respeito dos dons espirituais? Será que nós nos perguntamos, de fato, esta pessoa tem este dom espiritual para esse tipo de atividade na igreja? Quais são os critérios que nós usamos para preencher os cargos dos oficiais de nossa igreja? Eles levam em conta os dons espirituais? Esse é um outro empecilho para se estabelecer um ministério com base nos dons espirituais. Daí, você percebe os grandes desafios que nós temos. Mas nós temos que fazer face a esses desafios. Como poderíamos fazê-lo? Primeiro, colocar as pessoas certas nos lugares certos pelas razões corretas. Esse é o primeiro desafio.
Nós devemos colocar cada pessoa no seu lugar certo. Existe um adágio popular interessante, né? Cada macaco no seu galho, ou seja, cada pessoa no lugar certo. Nós às vezes temos pessoas em funções erradas. A igreja não é edificada e essas pessoas sofrem, porque está sendo cobrado dela uma coisa que nem o Espírito Santo a capacitou para desempenhar. Esse é o primeiro desafio. Um segundo desafio: fazer com que os líderes compreendam que precisam usar mais seus dons de capacitação do que serviço. Se alguém é colocado na igreja como um líder, vamos pensar, por exemplo, no líder do ministério pessoal. O diretor do ministério pessoal, ele tem uma função muito específica na igreja, que é treinar os membros da igreja para o exercício do seu serviço. Agora, muitas vezes, o que nós encontramos em posições de liderança são pessoas que amam tanto a igreja, amam tanto a causa de Deus, de que quando elas encontram indisposição ou resistência por parte dos membros, elas mesmas fazem o trabalho. E você deve conhecer pessoas que carregam ou querem carregar a igreja sobre os ombros, e até pastores que querem carregar o ministério sozinho, fazer o trabalho da igreja. Então, um grande desafio nosso é que nós identifiquemos na igreja quem são as pessoas às quais Deus deu o dom de capacitação e usar essas pessoas para capacitar os outros, porque é dessa forma que a igreja vai ser edificada, segundo o apóstolo Paulo. Esse é um outro desafio. Agora, como nós podemos saber então se este ou aquele tem o dom de capacitação ou se tem o dom do serviço? Relembrando, o dom da capacitação é a habilidade que Deus me dá para ajudar outros para que eles desempenhem o seu ministério, o seu serviço. Dons de serviço são habilidades que Deus me dá para trabalhar, para beneficiar a igreja, a comunidade onde eu estou inserido. Então, quais os critérios que eu devo usar para saber quais os dons de serviço ou dons de capacitação? Primeiro, a ênfase em capacitar os outros ao serviço em vez de ênfase no serviço aos outros. Quando uma pessoa, já por natureza, tem o desejo de ajudar e preparar outros para o ministério, para envolvê-los nas atividades da igreja, é um indicativo de que essa pessoa tenha o dom da capacitação. Agora, o membro da igreja que não gosta de pedir ninguém que faça isso ou aquilo, mas ele mesmo faz e ele tem o prazer de ir lá e fazer, para ele é menos custoso do que preparar alguém para fazer, é um indício de que ele tem dons de serviço e não dons de capacitação. Um segundo ponto: realizam-se com o sucesso dos outros e não apenas com o próprio sucesso. As pessoas que têm o dom de capacitação, elas ficam felizes quando outras pessoas se realizam fazendo o trabalho de Deus. Ou seja, ela prepara as pessoas e o sucesso desses discípulos, podemos assim chamá-los, é o sucesso dele. Agora você percebe uma coisa? Você já percebeu que às vezes tem gente na igreja que quando sai de uma função fica torcendo para que aquele que assumiu a sua função dê errado, para que ele possa ser chamado de volta para essa função? Você já percebeu que na igreja às vezes tem pessoas que se sentem donas de certas funções? Essas pessoas não têm o dom da capacitação. O dom da capacitação é a satisfação que Deus me dá por ver o sucesso de um membro da igreja a quem eu ajudei de alguma forma a desempenhar um ministério. Daí nós podemos comparar a um maestro numa orquestra. Os dons de capacitação é como um maestro diante de uma orquestra. Ele não toca os instrumentos, mas é ele quem coordena o trabalho. E o êxito da orquestra é o êxito dele. Assim eu posso saber se eu tenho de fato o dom de capacitação. Um terceiro elemento: valorizam aqueles a quem capacitam e não põem tanto valor em si mesmas. As pessoas que têm o dom da capacitação, elas sabem apreciar e valorizar as pessoas
com as quais trabalham. Elas não chamam atenção para si mesmas. Elas sabem que o ministério delas deve ser na execução, na ajuda, no benefício do ministério de outras pessoas. Um quarto ponto: tem verdadeira paixão em motivar cada crente ao serviço fiel, frutífero e realizador. A paixão da pessoa é ajudar outros a estarem engajados em algum tipo de ministério na igreja. E de fato, se você quer que a sua igreja cresça espiritualmente, seja edificada como a Bíblia deseja, você tem que encontrar um lugar para cada membro da sua igreja. E quando eu falo em lugar, eu não estou falando em cargos na igreja. Eu estou falando em ministérios, em funções, em que as pessoas da comunidade, da própria igreja, sejam beneficiadas. Quinto ponto: as pessoas que têm o dom de capacitação, o seu sucesso está na sucessão. Sempre tem alguém preparado para substituí-los. De fato, alguém já cunhou a famosa palavra: sucesso sem sucessor é fracasso. As pessoas que têm o dom da capacitação, quando ela sai de cena, quando ela muda-se, quando ela sai para uma outra atividade, ela já tem alguém pronto para substituí-la. Essa é uma qualidade das pessoas que têm o dom da capacitação. E, finalmente, procuram identificar, treinar, desenvolver e apoiar os que estão no ministério. Ou seja, o sucesso dessas pessoas está em apoiar, em ajudar outras pessoas no desenvolvimento dos seus ministérios. Pois bem, agora um detalhe interessante. Não se trata, em termos que escolher agora, entre os dons de capacitação ou os dons de serviço, ou colocar um tipo de dom como mais importante do que outro. Não, eles são interdependentes, ambos são importantes. Porque veja, precisamos de ambos e Deus chamou pessoas para usarem esses dois tipos de dons necessários à igreja. Daí a necessidade agora de você identificar os dons espirituais dos membros da sua igreja. Agora, como que eu posso fazer essa identificação dos dons espirituais? Como que eu posso saber que tipo de dom eu tenho? Se esse dom é de capacitação, se ele é de serviço? Pois bem, primeiro, examine cada membro para encaixá-lo em ministérios específicos. A igreja tem esses ministérios. Veja, por exemplo, o ministério da música. Então, as pessoas a quem Deus deu o dom, a habilidade do canto ou a habilidade de um instrumento, eles deveriam fazer parte do ministério da música. As pessoas a quem Deus deu a habilidade de exortar a igreja através da pregação, eles deveriam fazer parte do ministério da pregação. As pessoas a quem Deus deu o dom da hospitalidade, eles poderiam ser o ministério da recepção na igreja. As pessoas a quem Deus deu o dom da oração, o dom da fé, eles deveriam pertencer ao ministério de oração na igreja. Ou seja, você deve então examinar os membros e encaixá-los em ministérios específicos. E esses ministérios transcendem a influência e a atuação dos departamentos. Um segundo ponto. Este exame envolve o caráter, a espiritualidade, a formação doutrinária, os dons e a capacidade de relacionar-se. Não é apenas uma habilidade separada, mas é o ser humano como um todo. A pessoa deve ser analisada em sua espiritualidade, no seu caráter, na sua formação doutrinária, para saber de fato em que ministério ele poderá ser mais útil. E então você poderá formar agora ministérios, grupos que vão estar trabalhando na igreja para a edificação do corpo de Cristo. Chegamos então à formação dos grupos, ou seja, você poderá criar na igreja certos ministérios com base nos dons espirituais para atender alguma necessidade da igreja ou da comunidade que transcenda o trabalho de algum departamento. Quais são os critérios então para a formação desses grupos? Quando as pessoas aceitam um convite para o ministério, elas necessitam de orientação para fazê-lo. Então, se eu estou criando na minha igreja, por exemplo, um ministério da oração, da intercessão, elas têm que receber orientações de como esse ministério vai funcionar de forma efetiva. Um segundo ponto, elas precisam compreender como esse ministério se relaciona com a igreja e como ele cumpre a missão e objetivos da mesma.
Por quê? Porque nós não queremos ter ministérios independentes. Nós queremos que todos os ministérios estejam debaixo do guarda-chuva dos departamentos da igreja, atuando em conjunto de forma unida. Um outro ponto, as pessoas nunca deveriam desenvolver solos no ministério. Elas devem fazer partes de equipe. O que eu quero dizer com solos no ministério? Não existe cristão que viva a vida cristã isolado dos demais. Não existe essa história de alguém querer atuar sozinho, fazer ele o trabalho sozinho. Nós fomos chamados para trabalhar como um corpo, como uma unidade. E dentro dessa unidade eu tenho que respeitar a posição da igreja, as orientações que nós temos. E finalmente, nos ministérios deve haver nutrição, cuidado mútuo, apoio e prestação de contas. Tudo surge na igreja com um propósito bem específico e bem definido. E agora, a liderança da igreja pode coordenar o trabalho desses ministérios com base nos dons espirituais, para que a igreja avance de uma forma unida. Assim, terminamos o nosso segundo módulo, onde nós aprendemos um pouco mais a respeito dos dons e dos tipos de dons. E eu relembro mais uma vez, não existe uma superioridade de um tipo de dom sobre o outro. Ambos foram chamados por Deus, ambos foram concessões divinas para a edificação do corpo de Cristo. Relembrando o que diz Paulo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Pois bem, em nosso próximo seminário, nós vamos aprender que os dons espirituais são ferramentas divinas. E nós vamos então dar algumas dicas de como eu posso identificar os tipos de dons que eu tenho para então trabalhar com ministérios na igreja. Que Deus o abençoe e até breve.